Títulos públicos nas máximas levaram muitos investidores a considerar investir mais em tesouro. Mas existem 3 jeitos diferentes para fazer isso. E a diferença entre eles pode custar muito do seu patrimônio no longo prazo. Eu vou te mostrar com números reais o que acontece com o seu dinheiro quando você compra um título diretamente, quando coloca num fundo de investimento e quando usa um ETF de renda fixa para você decidir qual caminho faz mais sentido para você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. O caminho mais conhecido é o Tesouro Direto. Você entra na sua corretora, da sua preferência, vai no menu de renda fixa, Tesouro Direto e compra o título. Tesouro Selic, IPCA+, ou pré-fixado. A vantagem dessa modalidade é o controle. Você sabe exatamente a taxa que contratou, qual é o vencimento e quanto vai receber se levar até o final. Se você comprou IPCA+ 2040, pagando 7% de juro real acima da inflação, é isso que você vai receber no vencimento, independente do que aconteça no meio do caminho. Caso você decida sacar antes do vencimento, você vai vender pelo preço de mercado. Todo título, com exceção do Tesouro Selic e Tesouro Reserva, vai ter oscilação de preço até o vencimento. Mas em todos os títulos do Tesouro, você tem a tranquilidade de conseguir vender o título em qualquer dia útil e o dinheiro cai na sua conta em até um dia útil. Investindo em títulos diretamente, você precisa ter atenção em alguns pontos. O primeiro deles é o imposto. No Tesouro Direto vale a tabela regressiva de imposto de renda. Se você vender o título antes de 6 meses, vai pagar 22,5% de IR sobre o rendimento. Se vende entre 6 meses e 1 ano, 20%. Entre 1 e 2 anos, 17,5%. E somente depois de 2 anos de aplicação, chega nos 15%. E em títulos que têm cupons semestrais, que distribuem juros a cada 6 meses, a cada distribuição de juros também incide imposto de renda na fonte. Além do IR, se você sacar o título antes de 30 dias contados da data da aplicação, incide também o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Ele é aplicado de forma regressiva sobre o rendimento e só a partir do 30º dia a alíquota é zero. O segundo ponto é traiçoeiro porque você nem percebe que está pagando. Se você investe em títulos do Tesouro com regularidade para o longo prazo, você vai notar que de tempos em tempos os títulos chegam no vencimento. E quando o título vence, a Receita cobra imposto de renda na fonte. Você recebe o valor líquido na sua conta, já sem a parcela do imposto, e precisa pegar esse dinheiro e reinvestir. Toda vez que você faz isso, os juros compostos reiniciam sob uma base menor. É como se a cada vencimento alguém parasse a bola de neve, tirasse um pedacinho e mandasse você rolar de novo. Além disso, a B3, nossa bolsa, cobra por padrão 0,20% ao ano de custódia sobre o valor dos títulos. É um valor baixo, mas é bom que você saiba essa informação para comparar com as outras opções que a gente vai falar nesse vídeo. E cuidado com a opção de Tesouro Nacional que aparece em algumas corretoras. Esse nome é dado à seção de títulos do Tesouro que estão na tesouraria da corretora e estão sendo revendidos para você. Geralmente o valor mínimo exigido é maior e você precisa tomar cuidado para conferir se a taxa oferecida pela corretora é a taxa justa de mercado. Se você não quer ter que passar por esse trabalho e quer ter a certeza de que está comprando o título correto, com o valor mínimo acessível, com uma taxa justa, compra diretamente no menu Tesouro Direto. O segundo caminho é investir em tesouro via fundos de investimento financeiro, os famosos fundos da Resolução 175 da CVM, que você encontra na prateleira dos bancos ou das corretoras quando você clica no menu de fundos. Nesse caso, você dá o dinheiro para o gestor, ele compra títulos públicos por você e você não precisa se preocupar com vencimento, com reinvestimento, nada. Tem até fundos com taxa zero de administração para atrair clientes, mas eles são limitados a um valor geralmente que não passa de 100 mil reais. Aqui você não consegue travar uma taxa específica como consegue fazer no título individual. Mas se você investe com regularidade em títulos individuais, você acaba fazendo um preço médio do mercado ao longo do tempo. O que na prática é o mesmo que o gestor faz quando compra títulos diferentes em momentos diferentes para o fundo. Só que grande parte dos fundos
cobram mais do que 0,20% de taxa de administração anual, ficando mais caro do que a opção de comprar o título diretamente. Assim como os títulos de renda fixa, esses fundos também têm IOF para resgates abaixo de 30 dias e, além disso, esse tipo de fundo tem um ralo que o Tesouro Direto não tem, o Come Cotas, que nada mais é do que uma antecipação de imposto de renda. Sim, o governo brasileiro criou essa bizarrice e a gente se acostumou com ela. Como o dinheiro investido no fundo não vence nunca, todo último dia útil de maio e de novembro, o governo entra no seu fundo e antecipa o imposto de renda sobre tudo que rendeu naquele semestre. Ele faz isso tirando suas cotas automaticamente. Você não vê um débito, não recebe um boleto, simplesmente acorda no outro dia com menos cotas do que dormiu. E o estrago de verdade disso aparece no longo prazo, porque toda vez que o Come Cotas tira um pedaço do rendimento, você tem menos dinheiro gerando juros nos próximos 6 meses. E esses próximos 6 meses geram menos juros para os meses seguintes e assim vai. Eu vou te mostrar o impacto disso na prática com números reais. Imagina que você tem um investidor que aplicou 100 mil reais e deixou investido por 20 anos com um retorno nominal bruto de 10% ao ano. Ao final dos 20 anos, se ele tivesse colocado em um fundo com Come Cotas, ao resgatar ele teria 508 mil reais já líquido de imposto de renda. Se ele tivesse investido diretamente em títulos com vencimento de 7 anos, reinvestindo por conta própria a cada vencimento, teria juntado 540 mil reais também já líquido de IR. Quanto mais o tempo passa, mais nocivo é o efeito do Come Cotas no investimento. E ainda existe um terceiro caminho: investir em tesouro por meio de ETFs de renda fixa. ETF é um fundo negociado em bolsa. Aqui no Brasil, todos os ETFs que nós temos replicam um índice, ou seja, eles vão espelhar a performance de uma cesta de ativos pré-determinada. Existem hoje inúmeros ETFs de títulos públicos, contendo Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, pré-fixado e até mesmo alguns que misturam Selic com IPCA+. Você compra a cota pela corretora no menu de renda variável, apesar de ser um produto de renda fixa, porque ele é negociado em bolsa. Nesse caso, você vai comprar cotas do ETF exatamente como faria com qualquer fundo, sabendo que em qualquer um deles a liquidez é de D+1, ou seja, o dinheiro está na sua conta um dia útil depois que você decide vender. E a absoluta maioria que investe em títulos públicos cobra 0,20% ao ano de taxa de administração para conseguir competir diretamente com a taxa de custódia dos títulos individuais na B3. Mas a vantagem mais drástica do ETF de renda fixa é que ele é um fundo que não tem Come Cotas. O imposto só é cobrado quando você vende a cota, quando você decidir vender. Isso significa que todo rendimento a cada semestre continua integralmente dentro do fundo, gerando juros sobre juros. Então a fábrica de juros compostos fica intacta. Além disso, ele não tem IOF nunca, não importa o prazo de resgate. E o imposto de renda é fixo. Se o ETF tem prazo médio da carteira acima de 720 dias, que é o caso da grande maioria, a alíquota é sempre de 15% desde o primeiro dia. Não precisa esperar 2 anos para chegar em 15% de imposto de renda, como no título direto. Os títulos que estão lá dentro do ETF vão vencer, vão pagar cupom e o gestor vai reinvestir tudo para você automaticamente sem evento tributável. Você não precisa pegar o dinheiro de volta, escolher de novo o título, torcer para ter uma taxa boa. Esse reinvestimento acontece dentro do fundo sem IR no meio do caminho. Aqui você também não consegue travar uma taxa específica que está vendo na tela, como consegue fazer, por exemplo, com título individual. Mas, assim como eu comentei no caso dos fundos tradicionais, se você investe com regularidade em títulos individuais, você acaba fazendo um preço médio do mercado de qualquer maneira, que é na prática o mesmo que o gestor faz quando compra títulos dentro do ETF. Só que o mercado de ETFs brasileiro evoluiu recentemente e hoje nós temos basicamente 2 prateleiras de ETFs de renda fixa: os de duration constante e os de vencimento fixo. Os ETFs de duration constante são para aquele dinheiro que não tem data para ser usado. O gestor fica reinvestindo os títulos da carteira para manter o prazo médio sempre igual. Esse é o motor ideal para você investir indefinidamente para o longo prazo, deixando a fábrica de juros compostos trabalhar sem vencer nunca.
É assim que funciona a maioria absoluta de ETFs de renda fixa no Brasil. Agora, se você tem um objetivo com data exata lá na frente, mas não quer correr o risco de o Tesouro tirar aquele vencimento de circulação e estragar os seus aportes mensais, a saída perfeita são ETFs de vencimento fixo. Nesse caso, o gestor compra um pacote de títulos que vencem todos no mesmo ano, por exemplo, 2030. Todos os cupons de juros que são pagos ao longo do caminho, o gestor reinveste automaticamente dentro do fundo, blindado de imposto de renda. Quando chega o ano de 2030, esse tipo de ETF simplesmente encerra, é liquidado e o dinheiro cai limpo na sua conta. Você junta a previsibilidade do Tesouro Direto com o benefício fiscal do ETF, pagando só 15% de imposto de renda na linha de chegada. Voltando à nossa simulação aqui com dados reais, nesse caso, o investidor que aplicou R$100 mil e deixou investido por 20 anos, com um retorno nominal bruto de 10% ao ano, teve um retorno muito maior com um ETF de renda fixa, que paga 15% de imposto de renda somente no resgate. Ao final de 20 anos, se ele tivesse investido em um ETF de renda fixa, ao resgatar, ele teria R$586 mil já líquido de imposto de renda. É quase R$80 mil de diferença do fundo tradicional que tem come cotas. O impacto de não pagar imposto para o governo enquanto você está acumulando patrimônio, deixando todo o dinheiro trabalhar por você sem imposto, é brutal no longo prazo. Então, qual o melhor jeito de investir em título público? Depende. Eu montei aqui uma tabela simples para você tirar um print e salvar. Se o seu objetivo é reserva de emergência ou dinheiro de curtíssimo prazo, Tesouro Selic pelo Tesouro Direto é o instrumento mais seguro e mais barato que existe para isso, ou fundo de investimento DI com taxa zero. Se você tem um gasto com data marcada, dar entrada no apartamento, pagar a faculdade, casar, título direto resolve, casando o vencimento com o objetivo. Por exemplo, comprar um pré-fixado 2029 para usar em 2029. Isso elimina o risco de marcação a mercado. Você trava a taxa e sabe exatamente o que vai receber sem depender do humor do mercado no dia que você precisar. Caso você tenha que usar esse dinheiro numa data específica, você também pode usar ETFs de renda fixa com vencimento alvo. Agora, se você tem dinheiro alto na mão e quer travar uma taxa fixa de uma vez só, a melhor opção para fazer isso é comprando título individual via Tesouro Direto. Agora, se o objetivo é construir patrimônio de longo prazo, para aposentadoria, para liberdade financeira, ou uma reserva que você não vai tocar por pelo menos 2 a 3 anos, vá de ETFs de renda fixa. O diferimento fiscal, o reinvestimento automático e a taxa de administração baixíssima, somado ao longo dos anos, vão amassar qualquer outra opção. Se você faz aportes recorrentes também, mensalmente, a maneira mais conveniente é investindo em ETFs de renda fixa. Assim você não precisa administrar vários vencimentos diferentes e garante a taxa média ao longo dos aportes. E o mais importante, você não precisa escolher só um jeito. Você pode usar cada instrumento exatamente onde ele brilha mais, evitando o lado ruim de cada um. Se você quer uma curadoria dos melhores ETFs de renda fixa disponíveis na bolsa hoje, eu montei um guia gratuito com uma lista completa. O link está na descrição. E já me conta aqui nos comentários qual desses 3 caminhos você usa hoje e também me diz se teve alguma dúvida que eu não respondi no vídeo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar uma diferença que ninguém te explicou antes, se inscreve no canal. E se você conhece alguém que ainda tem dinheiro aplicado em fundo de bancão, achando que está fazendo um bom negócio, manda esse vídeo para essa pessoa. Te vejo no próximo.